Henrique Fontana com a gente. Que alegria, Henrique. A gente vinha buscando essa agenda porque o mundo está muito ligado, né? Esse tema da pandemia, mas assim, nunca, quero te dizer, foi tão extraordinário estarmos ligados no Congresso Nacional, com o governo Bolsonaro, super à direita, com contornos fascistas, da necropolítica, o Congresso Nacional, que era conservador, e eu vou começar com o nosso querido Henrique Fontana, deputado federal, parceiro de tantas lutas, protagonista e da defesa da democracia. Vou começar provocando nisso. O Congresso virou um lugar super importante de resistência, de soluções de algumas questões, né, Henrique? Hoje de manhã a gente estava uma grande expectativa com essa prorrogação da jornada, não é da redução da jornada, mas da MP 936, porque as escolas infantis privadas, por exemplo, estão desesperadas, sem receita nenhuma, se não tivesse como manter seus funcionários abrigados neste grande programa que era para ser do emprego, né? Mas falo da lei emergencial da cultura, que nós estamos aqui muito mobilizados, estávamos no início, no meio, e vocês foram extraordinários, quer dizer, aqui no Rio Grande do Sul vem 150 milhões, já agora, a partir de... Foi um feito da cultura no país todo, mas o Congresso, e eu poderia citar várias coisas. Então, eu quero que o Henrique comece nos falando que Congresso é esse. Agora ele virou progressista, nos avalia o que está acontecendo nesta política nacional, relação Congresso e essa coisa de que a gente está com esperança de algumas coisas nos salvam pelo Congresso. Bem-vindo, Henrique. Obrigada pelo teu tempo precioso conosco. Sofia, estou super feliz da gente se reencontrar, né, nesse meio virtual. Às vezes eu tenho usado essa frase com as pessoas que a gente está assim no distanciamento físico necessário, todos aqueles que podem, né? Porque esta é a ferramenta mais forte, mais eficaz para nós contermos o coronavírus, que é um grande desafio do Brasil e da humanidade hoje. Depois a gente seguramente vai falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Porque com aqui certeza, neste Brasil do neofascismo e do bolsonarismo, né, Sofia, tudo vira guerra de versões, né? Mesmo um vírus, que é algo que deve ser encarado cientificamente, porque um vírus e uma pandemia, eles não são de esquerda, nem de centro e nem de direita, né? O vírus é um vírus, infelizmente, ele é muito grave, como nós estamos vendo, pelo nível de letalidade, mortalidade que ele tem. Ele tem uma capacidade, né, infelizmente, de infecciosidade muito grande e, portanto, só para abrir este parênteses, já que eu resolvi começar por ele, né, todo este enorme desserviço que o presidente Bolsonaro vem prestando ao país, porque a postura de irresponsabilidade dele é algo provavelmente sem precedentes no mundo inteiro, né? Isso está custando muito caro para o Brasil, muito caro em vidas e muito caro em empregos, renda e economia, né? Por exemplo, tu acaba de citar o exemplo, né, de um setor que vive com uma dramaticidade muito grande. A crise econômica ela pega em todos os setores, mas esse setor de escolas infantis ou o setor, por exemplo, de restaurantes, bares, né, gastronomia, ou seja, o tamanho, né, da irresponsabilidade do presidente, ele cobra um preço cada vez maior em vidas, em empregos, em renda e em salários, né? Ou seja, o prolongamento da pandemia e o alargamento, infelizmente, da pandemia para que ela seja mais grave do que poderia ser, ele tem uma responsabilidade clara na forma como o Bolsonaro decidiu empurrar o país para um enfrentamento totalmente equivocado, né?
eu sempre faço só a lista de algumas coisas, porque se a gente vai entrando em detalhes, a nossa live poderia ficar só por aí, mas a primeira e grande erro e irresponsabilidade grave dele foi negar a importância real da pandemia, né? Então, aquelas frases, gripezinha, não vai acontecer nada, já estamos saindo dela, vai morrer meia dúzia de pessoas, todo mundo vai ter que se contaminar mesmo, não adianta ficar fazendo isolamento social. Então, ele, de forma organizada, metódica, boicotou ao longo de 4 meses, ele boicota o isolamento social. Felizmente, a maioria do povo brasileiro não acompanha o presidente, mas uma parte, infelizmente, acompanha o presidente. E nesta negação, Sofia, ele não providenciou, não lidera o país, né, neste enfrentamento à pandemia, que deveria unir a todos nós. Isto sim tem que unir a todo mundo, né? Nós temos, óbvio, diferenças profundas. Eu e tu sempre estaremos na trincheira daqueles que defendem uma educação pública. Outros querem privatizar a educação. Podemos debater esse tema, para isso tem eleições, para isso tem democracia. Agora, quando se trata de salvar vidas, quando se trata de enfrentar uma pandemia, nós temos que unir os esforços do país. E nós, do campo popular, do campo da esquerda, temos feito a nossa parte com muita dedicação. E aí eu vou entrar, e ele, por exemplo, nesta negação toda, não providenciou os testes que o Brasil deveria ter comprado. Tem muitas outras coisas, mas quero falar só dos testes, porque a falta dos testes, Sofia, faz com que o Brasil esteja enfrentando a pandemia numa espécie de voo cego. Certo. Quero dar um abraço aqui no Roberto Maineri, que entrou, pessoa que eu tenho uma enorme admiração, né? Que bom que ele está conosco. Então, o que está acontecendo com o Brasil, Sofia, é que a gente está num voo cego, porque ao invés de fazer essas carreatas irresponsáveis sobre abre, não abre, comércio, o dia que tem que abrir, o dia que não tem que abrir, nós temos que dizer definitivamente o seguinte: todos nós queremos reabrir a normalidade do comércio o quanto antes, dentro dos parâmetros científicos que devem levar a esta abertura. Porque esta abertura em clima de Grenal, em clima de guerra, que o Bolsonaro só vive neste clima, ela está levando a um alongamento da pandemia e a um agravamento da crise econômica. Porque o que causa a crise econômica não é o fechamento temporário, infelizmente, que tem que ser adotado nas atividades comerciais para proteger a sociedade de uma infecciosidade crescente muito rápida, que levaria à morte de muito mais pessoas. O que causa o problema da economia é a existência do vírus, porque o vírus é que traz o medo da morte e, felizmente, a maioria das pessoas, elas não dizem que tanto faz se vão morrer, não vão morrer, não dizem as bobagens que o presidente Bolsonaro diz, que tem que enfrentar de qualquer jeito. As pessoas querem proteger as suas famílias. Eu, por exemplo, quero que o meu pai, minha mãe que tem 80 anos, o meu pai que tem 90, fiquem em casa protegidos para que eles voltem a conviver por muitos anos com os amigos, conosco, os filhos. Então, estas 75 mil vidas que o Brasil perdeu, elas são vidas reais de pessoas com histórias, né, fortes, famílias, amigos, com papéis a cumprir na sociedade. Então, nós temos que ser realmente aí radicais na defesa da vida. E ao defender com radicalidade a vida, nós vamos, evidentemente, estar defendendo a economia. E a economia só retomará um ritmo normal, Sofia, quando o vírus tiver sido superado. Porque enquanto as pessoas estiverem com medo do vírus, não adianta abrir o restaurante, porque ao invés de irem 100 pessoas jantar no restaurante, vão ir 10, porque as outras 90 continuam com a ideia de proteger a sua vida. O Congresso
ele realmente cresceu de posição nesse período, como tu falaste, porque a irresponsabilidade, a irracionalidade, a falta de ação do presidente da República é tão grande que o Congresso está tendo que assumir posições que deveriam ser do presidente da República. Uma delas ele assumiu, fez e votou. Tu deste o exemplo aqui, um pacote de apoio à cultura brasileira. Se nós estivéssemos no governo, Sofia, se o Haddad fosse o presidente da República, este pacote de apoio à cultura, ele já estaria pago a esta hora. Exato. Ele teria sido adotado com uma semana, 10 dias de pandemia, que se sabia que tinha que fazer. Este programa, por exemplo, da renda mínima, que nós defendemos que deve ser permanente, não temporário. Mas a renda mínima, no início, Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam R$200, nós colocamos, e aí houve uma aliança, sim, de setores da esquerda, onde está o PT, o nosso partido, de setores do centro também, que têm responsabilidade, e até de setores de direita que não vão para esta irracionalidade do bolsonarismo. Nós votamos, né, o auxílio emergencial. Agora, vou dar um exemplo, Sofia, de algo que já deveria ter sido feito, que o Congresso não conseguiu fazer ainda, porque tu sabe que um parlamento é muito mais complexo, tu compor a maioria, tem uma negociação muito mais complexa para ser feita, mas o governo federal já deveria ter colocado uma proposta de cobrança de impostos justos do andar de cima. Grandes fortunas, altas rendas, altos salários, para que este pacote de impostos justos sobre o andar de cima possa alimentar, por exemplo, a continuidade mais longa da renda mínima. Né? E o governo não faz isso, porque, em parte, o Bolsonaro, aí que eu quero só... Desculpe que eu me alonguei demais, mas eu só quero encerrar com isso. O Bolsonaro, ele aposta no caos. Por isso que ele não toma as medidas que são evidentes, né, para resolver problemas, inclusive para salvar empregos, empresas, economia. Ele, na verdade, ele apostou desde o início da pandemia nesta ideia do caos, da pressão sobre as pessoas, não tomando medidas, porque ele queria desmontar o isolamento social. Essa era a obsessão dele. Então, nós estamos fazendo uma série de coisas boas. É evidente que o Congresso continua sendo dominado por setores conservadores, que, infelizmente, né, deixam de votar temas que são muito importantes para o país, mas algumas coisas nós estamos conseguindo, sim, com este diálogo, avançar. Por exemplo, o programa, o Pronamp, né, de apoio a micro e pequenas empresas, também foi costurado e votado no Congresso. Agora nós queremos votar um programa para apoio ao agricultor familiar, que precisa ser apoiado. Ou seja, tem que não ter tem nada para apoiar, né, a economia e os setores do país em meio à pandemia. Tem que rasgar a cartilha neoliberal e retomar o papel do Estado para salvar vidas e salvar a economia. Boa, Henrique. Não te preocupa, pode falar um pouquinho mais, que eu disse para o Henrique, pessoal, nós estamos com bastante gente aqui, Henrique, perguntando várias coisas, que a gente ia explorar o Henrique, deixa ele tomar água e nós vamos de novo, porque ele está atuando direto no epicentro, né, de uma coordenação que deveria haver nesse Brasil e não há, né. No DEMAI, nós tivemos 2 mortes, Henrique Fontana, 2 colegas, e um tinha 38 anos, agora o último colega também era com 50, 60 no máximo. Estamos com muitos colegas positivados, brigando com o Marquesan, porque aí eu quero que tu faças a ponte com o nosso Estado, nessa primeira dimensão que tu colocasse, esta de como enfrentar esse vírus. Acho que é muito, muito claro quando o Henrique diz que o problema da economia é o vírus, não é as medidas que nós tomamos ou não tomamos. E aqui no Rio Grande do Sul, vinha assim vamos dizer assim, no exibimento, né? Achamos uma fórmula, acabamos aqui no Rio Grande do Sul
o governador do estado acabou induzindo o desisolamento com um sistema de bandeiras com uma curva ascendente. Mesmo o nosso reitor da Universidade de Pelotas dizendo só dá para iniciar desisolamento com curva descendente. Repete todos os dias o reitor com as pesquisas, enfim. Então, erramos também aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Henrique, a pergunta para o médico Henrique Fontana, acabei não chamando a atenção. Quero agradecer aqui o Billy Hag, querido, nosso pré-candidato a vereador, está na área. Berenice, abraço Maria de Billy também. É porque eles não estão colocando todos ali, tá? A Karen Santos, ó, fale à vontade, todo conhecimento e apontamentos na construção do diálogo são bem-vindos. Maria Helena Andrade, a Beth, o Antônio Feijó, a Eloisete, Fábio Dornelles, a Cibele, a Karen, a Leoni. A Leoneide está perguntando, onde está o plano do governo para frear a mortalidade? Esta mortalidade. Sabe qual é a nossa sensação agora, Henrique? Eu acho que é a sensação das mesmas pessoas. Parece que não vai parar. Que nós estamos todo mundo assim em casa e que não vai parar. E o que nos anima é olhar para os outros países. Só que a gente sabe que o Brasil, né, testa muito menos a ponto do o Trump, bajulado por Bolsonaro, ter dito isso essa semana. Então, ainda sobre essa questão da saúde, a tua avaliação sobre o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, se tu quiseres dar, porque nós agora tivemos que recrudescer, nós tivemos que voltar para o isolamento, os mesmos governos aqui que são neoliberais, que são conservadores, né? E aí tu poderia talvez explicar para nós o que é esse Pronamp. Nós também ficamos espantados que não entraram os agricultores nem na renda básica, então fico feliz desses dois anúncios, quero te dar a oportunidade. Por que o Pronamp? Porque a gente está numa relação com os pequenos empresários. Eles estão desesperados. Teve uma parte das escolas infantis privadas que foi até fazer uma carreata lá para frente da prefeitura, e outra parte veio para a nossa comissão de educação. Por isso que eu fiquei feliz com a renovação hoje da 936, né? Mas tem aí uma política que Bolsonaro não devia fazer e não faz. Então, onde estão os testes para os servidores da prefeitura? As perguntas do pessoal aqui, fale para nós, Henrique, então, um pouco mais sobre essas medidas e sua tua avaliação sobre o Estado e Porto Alegre. Então, uma coisa que eu tenho muita vontade de partilhar com vocês todos, e agradecendo aqui, nós também estamos ao vivo pelo Facebook do nosso mandato, Sofia, junto com as tuas redes, né? Eu quero dizer para você o seguinte, nós temos que construir, né, um amplo movimento, como estamos trabalhando para isto, eu, a Sofia, vocês que estão aqui, sempre na minha rede, Sofia, e eu fico bem assim, eu gosto que entram alguns bolsonaristas mais fanáticos na minha rede, inclusive coloco algumas agressões. Eles ficam meio chateados porque eu não brigo com eles, né? Uhum. Mas eu fico feliz que eles estão ouvindo os nossos argumentos. Então, talvez esta frase que eu vá colocar vale mais para eles até do que para as pessoas que são mais do nosso time, que estão mais entrosadas com esses argumentos que eu vou colocar. Porque, de uma vez por todas, aquilo que preocupa, uma das nossas internautas aí falou, como é que nós vamos parar o vírus, Henrique? Esse é o desespero da humanidade hoje, né? Sim. E no Brasil esse desespero está maior, porque para parar o vírus, os países que foram melhor no controle do vírus são aqueles onde os presidentes da República, as primeiras ministras ou primeiros ministros, até teve uma postagem muito interessante que eu vi na internet, que casualmente os países que estão sendo dirigidos por mulheres, não casualmente, é um indicativo, né? Os países estão sendo dirigidos por mulheres, eles estão demonstrando mais capacidade de dar importância a esta defesa da vida e estão tendo resultados melhores também na economia, né? Então, o grande tema é que o Brasil, por conta de toda esta irresponsabilidade, todos os erros, né,
Porque se eu fosse listar, eu falei 2 há pouco, eu posso listar um terceiro erro. O Bolsonaro não por acaso faz uma propaganda falsa de um medicamento. Por quê? Porque a técnica da irresponsabilidade política dele é criar falsas polarizações para distrair uma parte da população e, com isto, vender a ilusão de que o problema estaria ali para enfrentar, né? Seria só o Brasil ser o maior produtor mundial de cloroquina. Sim. E aí a pandemia não teria problema no Brasil. Mais ou menos a tese do Bolsonaro, dentre outros absurdos, é essa. Tem aquelas outras teses também, a outra absurda dele foi aquela que ele disse, não, todo mundo vai ter que pegar esse vírus, 70% vai se contaminar. Imagina, Sofia, se até agora em torno de 3% dos brasileiros foram contaminados pelo vírus e nós já perdemos 75 mil vidas, faça uma regra de 3, e você vai ver que se fosse a teoria do Bolsonaro, até chegar na solução do jeito dele, que era não fazer nada e deixar todo mundo se contaminar, o Brasil iria perder 1.500.000 vidas, numa simples regra de 3. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que unir o Brasil, desconhecer as provocações, inadequações, irresponsabilidades do presidente Bolsonaro, que nega a ciência, e transmitir para cada vez mais gente. Então, eu e tu estamos aqui conversando. Tem algumas centenas de pessoas que estão nos acompanhando. Estas pessoas vão para as redes sociais para fazer a informação e a propaganda das informações corretas. Ou seja, a maneira de contermos o vírus é mantendo o isolamento social máximo possível. Por que eu digo sempre máximo possível? Porque ele não é total, porque algumas pessoas trabalham em atividades essenciais, outras pessoas, infelizmente, pela crise econômica, não podem ficar em casa, elas têm que ir batalhar e ganhar a vida no dia a dia, porque não foram estabelecidos mecanismos de proteção social que deveriam ser estabelecidos, e aqueles, portanto, que vão às ruas devem ir sempre com os cuidados que a ciência orienta. Manter distância de 2 a 3 metros, usar a máscara, fazer a higiene com frequência, e aí nós vamos reverter a curva de contaminação, porque ao contrário do que disse aqui um dos internautas bolsonaristas que eu comentava contigo, que entra nas nossas redes, não é cada um fazer o que quer. Isso é uma coisa que alguns bolsonaristas ainda não entenderam, né? Porque como eles são muito individualistas, eles não percebem que para enfrentar uma pandemia é preciso solidariedade, é preciso compromisso coletivo, é preciso de uma ação da sociedade, porque eu, tu e todos os internautas aqui, que é a ampla maioria que estão ajudando a combater o vírus, a gente não ajuda a combater o vírus só para salvar a nossa própria vida. A gente ajuda para salvar a vida de todos os nossos irmãos brasileiros. Tá? Então, este é o jogo. E está entrando muita pergunta para mim aqui, eu vou só dar uma pincelada, porque provavelmente nós vamos entrar num bloco com mais tranquilidade nisso, que fica cada vez mais claro é que o Bolsonaro ele não tem nenhuma condição de governar o país. Não é uma questão da pessoa ser de direita, de esquerda, de centro. Eu e tu somos de esquerda, nós não votamos no Bolsonaro, nós fizemos campanha para o Haddad. Tem pessoas que estão aqui conosco que votaram no Bolsonaro, tem outras que votaram no Ciro Gomes e assim por diante, né? Agora, o que salta aos olhos e que a ampla maioria do povo brasileiro está convergindo para essa opinião é que o Bolsonaro é incapaz de liderar o país. A crise sanitária e econômica do Brasil, elas são causadas pelo vírus, sim, mas elas são profundamente agravadas pela falta de uma liderança política e pela crise política permanente que o Bolsonaro alimenta. Eu sempre digo, quando os caras, mas como é a crise política? Eu digo, eu não quero falar das diferenças de opinião que o Bolsonaro tem comigo, por exemplo, que sou um dos vice-líderes da oposição. Eu quero dizer que o Bolsonaro ele conseguiu brigar com os ministros da saúde que ele nomeou.
ele desmontou, o tamanho da irresponsabilidade é tão grande que ele desmontou o Ministério da Saúde. Eu tenho muitas diferenças com o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro também saiu do governo Bolsonaro porque o Bolsonaro agrava Sim. a crise política ao tentar aparelhar a Polícia Federal para proteger os filhos dele. No fundo, a sensação que eu tenho é que o governo Bolsonaro ele serve para uns poucos fanáticos que o apoiam e para a família e os filhos do Bolsonaro. Porque uma grande especialidade do Bolsonaro, Sofia, é proteger os filhos dele. Tá? Uhum. E o volume, né, de movimentos que ele faz com o objetivo de proteger os filhos é algo realmente para envergonhar qualquer pessoa de bom senso. Né? Então, resumo da ópera. Nós temos muitas coisas para fazer no Brasil, mas uma que nós não podemos deixar de fazer é trabalhar para que o governo Bolsonaro termine o quanto antes através de um impeachment, porque crime de responsabilidade ele já cometeu, e que este impeachment seja seguido de uma nova eleição, que esta sim poderá repactuar o Brasil e dar ao Brasil um governo que tenha capacidade de liderar o país. Veja bem, Sofia, para depois da pandemia, porque os prejuízos que o Bolsonaro está causando na pandemia, infelizmente, esses nós podemos minimizar, mas não temos mais como evitar, porque ninguém vai conseguir tirar ele dali, infelizmente, em menos do que 2, 3, 4 meses. Na melhor das hipóteses, um impeachment, né, que ganhe musculatura poderá se concluir em 4, 5 meses. Então, ele vai causar todo o prejuízo que ele está causando. Este preço, infelizmente, todos nós vamos pagar. Agora, para retirar a economia brasileira da maior recessão do século, nós vamos precisar de um presidente. E de um presidente que lidere o país. Eu não sei quem é que vai ganhar a eleição. Esta eleição que eu desejo que ocorra no início de 2021, por exemplo, porque eu sou autor de uma emenda constitucional, provavelmente tu já conversaste com os teus internautas, eu protocolei em março do ano passado essa emenda constitucional que propõe que no impeachment do presidente da República se siga uma nova eleição 90 dias depois deste impeachment, para exatamente sempre o poder popular do voto não ser fraudado, né, em processos de queda de governos. Aliás, a queda não é só por impeachment. Se acontecesse do Bolsonaro num ato, que não vai acontecer, mas ele num ato de desespero renunciasse o mandato, a minha emenda constitucional determina uma nova eleição 90 dias depois e que jamais o vice assuma um mandato de presidente, porque o vice é eleito para ser vice, e para substituir temporariamente o presidente. Henrique, vou comentando aqui enquanto tu respira um pouquinho, que a lista dizendo nada como um especialista em medicina comunitária para nos esclarecer. Querido, valorizando a tua formação. E, Arthur, bom dia, bem-vindo, Arthur Calfaut. O Ednor Agostini, como o sistema financeiro que sempre obtém lucros exorbitantes poderá contribuir com recursos para ampliar os mecanismos de auxílio aos carentes? Abraço, Sofia, Henrique. Bem o que disse o Henrique Fontana, éramos já para estar trabalhando com esse extraordinário lucro do sistema financeiro, né? O ano passado cresceu 9% o número de famílias mais ricas desse país, né? Então Sofia, eu vou te devolver isso. Eu acho que essa pergunta, como é o nome do nosso internauta que falou do sistema financeiro? É o Ednor Agostini. Então, o Ednor, eu digo para ele e para todos os outros que estão conosco, eu vou tentar agora me disciplinar, fazer um resumo de no máximo 2 minutos do pacote tributário que nós da oposição estamos defendendo. Inclusive, eu sou o coordenador no grupo de oposição que está sintetizando este projeto. São 6 impostos, Sofia. Primeiro, imposto sobre lucros e dividendos. Uma alíquota de 15% a 20%. É aquela história, hoje a pessoa no Brasil, só 2 países do mundo acontece isso, o cara investe 100 milhões de reais na Bolsa de Valores, ganha 10 milhões de dividendos e paga 0 de imposto sobre esses dividendos que ele ganhou. Então,
nós defendemos que volte o imposto de lucros e dividendos que foi retirado no tempo do governo Fernando Henrique. Segundo imposto. Segura aí, Henrique Fontana. É bem importante dizer que foi uma lei no período Fernando Henrique Cardoso. O Ladislau Dalbor já veio falar isso nas nossas lives. Então, isso aí foi feito, realizado, né? Foram desoneradas os lucros e dividendos. Muito bem. O imposto, Sofia, é o imposto dos mais justos do planeta, que o Brasil ainda não tem e que diversos países do mundo têm, que é o imposto sobre grandes fortunas. Uhum. Eu até digo brincando quando eu estou na live, né, Sofia? Eu fico feliz se tiver, e acho que o cara vai estar super feliz se tiver um dos nossos internautas que vai ter o direito de pagar o imposto sobre grandes fortunas, ele está super feliz, porque é só quem tem mais de 15 milhões de patrimônio que vai pagar esse imposto. E para quem está acima de 100 milhões, ele chega a 3%, é uma alíquota de 1 até 3 progressiva que nós estamos sugerindo. O terceiro imposto é esse que o Agostini nos sugeriu, que é o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido do sistema financeiro. Nós queremos aumentar de 15% para 30%. Tá? O quarto imposto é aumentar a alíquota do imposto sobre transmissão de grandes heranças, que é um imposto ultra justo e civilizado. No Brasil, hoje, em geral, é 3%, 4% só o imposto de transmissão de grandes heranças. A ideia é aumentar essa alíquota para até 20%. Então, alguém vai deixar uma herança para os seus filhos de 100 milhões de reais. Se ele pagar 20% de imposto sobre esta herança, ele deixa 20 milhões para gerar justiça social e continua extremamente rico com os outros 80 milhões. Porque quando a pessoa recebe uma herança, não tem nada de meritocracia naquilo ali. A pessoa recebe a herança, então não é justo que alguém queira perpetuar esse imposto. Ele é tão civilizatório, Sofia, que é aquela história, né? Ele impede, pelo menos que, em parte, se perpetue a sociedade da desigualdade. Porque ele corta um pouco da desigualdade, que é o grande problema, né? Que a nossa sociedade, o maior problema do planeta e do Brasil, chama-se desigualdade. Portanto, o maior compromisso nosso, do Partido dos Trabalhadores, meu, da Sofia, dos nossos mandatos, é trabalhar para combater a desigualdade, em todos os sentidos. O quinto imposto, Sofia... Esse esse da herança, Henrique, ele tem um corte, porque alguém vai dizer, mas a minha família tem um apartamentinho, tem uma casa. Lógico. Fala isso, porque isso é importante. Aquela tentativa da turma super rica de pegar o classe média para botar o classe média a defender ele de bucha de canhão. Lógico, isso aí é só para quem tem... são heranças, a gente imagina um ponto de corte de heranças acima de 10 milhões. Né? Perfeito. Então, não é a pessoa que tem uma casa na praia e um apartamento aqui no Bonfim. Vamos falar de Porto Alegre, que é a nossa cidade aqui, né? Aí tem 3 filhos, vai deixar aquela herança para os filhos, que é o trabalho da vida inteira. Não é nada disso, né? Isso aí é coisa realmente para o andar de cima. Né? O quinto imposto é um imposto simbólico, ele não arrecada muito, mas ele é super simbólico e necessário, que é o imposto sobre embarcações de luxo, os iates e os jatinhos. Porque hoje, o cidadão que está trabalhando agora, enquanto nós estamos nessa live, ele está batalhando num Uber para ganhar a vida, para conseguir ganhar ali seus 1.500, 1.200, 2.000 por mês, ele paga IPVA para aquele carro que ele tem que usar para ganhar a vida. E o cara que tem um iate de luxo que vale, às vezes, 4, 5 milhões de reais, que tudo bem, se ele tem dinheiro, comprou o iate, mas só que pelo menos paga imposto para circular com aquele iate, né? Claro. Ou o cara que anda de jatinho, assim por diante. E o último imposto, Sofia, é o aumento do imposto de renda, dos altos salários. Eu defendo um ponto de corte. Quem tem salário acima de 15 mil tem que pagar um imposto de renda maior. Nós estamos numa guerra contra o coronavírus, contra a maior recessão econômica do século no Brasil. Então, quem tem salários de 20, 30, 40, 50, 60, 80 mil reais tem que pagar mais imposto. E um corte...
Porque a E um pessoa corte lá embaixo, né? Hoje teve um radialista que me entrevistou numa rádio do interior, Sofia, e eu vi que ele era meio contra-deputado, né? Ele estava assim meio armado, aquela coisa da antipolítica. Sim, Mas, antipolítica. deputado, e os deputados vão cortar o salário? Eu digo, vão, todos vão cortar, se aprovar esta proposta de impostos que eu estou defendendo, mas aí não é só o deputado. Aí é o deputado, é o general, é o diretor, o Isso. gerente de uma empresa no setor privado que ganha 40 mil de salário. É uma coisa republicana. Todos que ganham acima de 15 mil reais têm que ter alíquotas maiores de imposto de renda. Vai numa escadinha, subindo de 27,5 para 30, 32, 35, 30, 40. Tem períodos na história da humanidade, Sofia, que chega a ter imposto de renda de 60%, 70% em momentos de crise para altos salários. Nós queremos elevar até 40%, pelo menos. Esse pacote todo, Sofia, pode arrecadar uns 200 bilhões por ano. Então, quando dizem que não tem dinheiro para enfrentar a crise, eu digo, tem dinheiro. Tem. Vamos cobrar imposto dos mais ricos, vamos emitir moeda, vamos emitir títulos da dívida pública e vamos usar parte das reservas que os governos Lula e Dilma conquistaram para o nosso país, que agora é hora de usar as reservas para salvar vidas e salvar a economia brasileira. Perfeito, Henrique. Sobre esse tema do imposto, tem um mecanismo que eu sei isentando os menores salários, né? Porque hoje, trabalhador que ganha o mínimo paga também imposto, né? Então, só para chamar atenção, que é para fazer Lógico, justiça. para quem a gente aumenta, eu não estou aqui com o dado exato, mas a gente aumenta um pouquinho a faixa de isenção do imposto de renda. Isso eu me lembro menos. Disso. E, Henrique, em que pé que está isso? Isso é um projeto só? Porque, assim, nós queremos ter esperança e trabalhar na perspectiva das saídas, né? Então, o país já tinha nos dito que estavam numa live com ele, que vocês estavam trabalhando nisso, e isso está em elaboração. Isso, né? O drama nosso, o Brasil vai ter que fazer uma campanha por isso. Porque Sim. O Paulo Guedes e o Bolsonaro não querem. Hoje eles já estão falando de fazer um imposto sobre o consumo de novo. Né? Que o Paulo Guedes, na verdade, ele é um grande defensor destas grandes fortunas. Né? Tem pessoas que estão conosco aqui, como eu digo, acompanhando e que foram induzidas a erro quando escolheram o Bolsonaro. Aí é toda uma outra conversa, uma rede muito complexa, poderosa, né, de uso da inteligência artificial, da criação da pós-verdade, das fake news. Por isso que a gente tem que ter muito carinho, muita compreensão com as pessoas que estão se arrependendo do seu voto, porque tem milhões de pessoas que votaram 2 vezes no Lula, 2 vezes na Dilma, e na última eleição votaram no Bolsonaro. Então, essas pessoas não são bolsonaristas. Não. Elas não são de extrema-direita. Essas pessoas elas têm uma identidade muito maior com o nosso projeto de corte popular. Mas aí, colocando a tua pergunta, como é que é para votar isso aí? Como nós temos um governo hoje que, de fato, ele está capturado e é um governo de defesa dos mais ricos, Paulo Guedes é um ministro da Fazenda cujo centro do seu movimento é organizar um ambiente de negócios que concentre renda. Quer dizer, para ele só está pagando essa renda mínima, ele teve que engolir, goela abaixo, como se diz, né? Porque ele é daqueles que pensam, se ele pudesse dizer, ler o que está na cabeça deles, não, essa tal de renda mínima vai gerar muito vagabundo que não quer trabalhar, etc. Esse é o pensamento dele, né? Então nós vamos ter dificuldade com isso. Agora, são 6 projetos separados, Sofia. Cada um deles tramita numa ponta. Então, como eu sempre digo nas reuniões da oposição, quando nós conseguirmos destravar uma dessas pontas, vamos para cima. O Chile, outro dia, votou o imposto sobre grandes fortunas. Né? Eu tenho cobrado do Rodrigo Maia, eu digo, olha, um desses impostos, pelo menos. Mas nós vamos ter que fazer uma campanha. Os movimentos sociais estão muito fortes. Outro dia me convidaram para um debate, né, com diferentes lideranças de movimentos populares. Então, que a gente tem que parar com aquela coisa, a ampla maioria da sociedade que está do nosso lado, que são pessoas trabalhadores, aposentados, que ganham seus 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais por mês,
que às vezes são contaminados pela ideia de ser contra todo e qualquer tipo de imposto, tem que compreender que tem impostos justos e impostos injustos. Tanto que agora o Paulo Guedes já fala hoje em fazer um imposto sobre transações eletrônicas. Eu responderia para ele, se eu estivesse debatendo com ele hoje, ministro, primeiro coloque aqui para votar o imposto de grandes fortunas, depois o imposto de lucros e dividendos, depois o imposto sobre iates e jatinhos, depois o aumento do imposto de renda. Depois o senhor venha me falar de um imposto de consumo, mas não jogar nas costas de novo do povo, porque se ele bota esse imposto de transação eletrônica, a pessoa que vai lá e faz uma compra qualquer de R$ 200 vai pagar imposto igual aquele cara que ganha... Sim, e precisando da internet, né? Precisando de computador, celular, internet. Exatamente. Henrique, o Paulo Guedes tem falado do CPMF. E nós fomos contra terminar esse CPMF. Eu vi a gente, todo mundo de noite dá uma passada na CNN, na Globo News, e eles, o Paulo Guedes está sozinho no CPMF. Fala um pouquinho disso, porque era sobre transação financeira, né? Claro que pegava todo mundo, pegava o assalariado lá embaixo. Mas isso não anda no Congresso. Tem a gente isentar, né? Eu, particularmente, eu acho que, de novo eu digo, né, Sofia? A ordem é a seguinte, eu topo, aliás, vou falar que eu tenho uma posição, inclusive, favorável, né, com uma alíquota muito reduzida, e com a isenção de quem ganha menos, porque é possível tu devolver, né? Tu pega, por exemplo, a renda da pessoa, tu pode dizer, olha, todos que ganham até 3 salários mínimos, o governo vai devolver um cheque para eles, com o valor da CPMF que aquela renda deles gerou. Sim. Agora, de novo, eu digo, ele não pode fazer uma manobra para distrair a opinião pública. Né? Então, primeiro nós temos que votar o imposto de grandes fortunas, esses 6 impostos impostos sobre os quais nós conversamos, e aí eu topo. E eu sinto que a bancada do PT topa falar de uma CPMF de alíquota bem pequena, porque ela tem um papel fiscalizatório muito importante. Isso, né? Aí. Porque ela mapeia, né? Esses, por exemplo, até hoje ninguém... A movimentação. Isso. Viu, Sofia? Porque eu sempre digo brincando, né? Até hoje ninguém conseguiu me dar, se eu pudesse fazer a entrevista com os 500 maiores economistas neoliberais do mundo, para todos eles eu começaria por uma pergunta. O senhor podia me explicar qual é a vantagem para a economia do planeta dos paraísos fiscais? E nenhum deles ia ter uma explicação de interesse público para dar. Porque os paraísos fiscais são uma sacanagem para legalizar, para esquentar todo o dinheiro que vem do crime organizado, da sonegação de impostos e de outras mazelas, né, de uma sociedade desigual como a nossa. Então, a CPMF com uma alíquota bem baixa, para esse efeito fiscalizatório, ela é uma ferramenta positiva para o país. Isso aí. E sobre os paraísos fiscais, eu recomendo assistirem a Lavanderia. Tu deve ter visto esse filme ou não viu ainda, Henrique? Vi. A Lavanderia. Recomendo para todo mundo, porque daí a gente entende o que é o offshore, o que são os offshores, como é que funciona, né? E essas empresas de papel... E aí a gente vê, Sofia, a gente vê onde é que está o dinheiro que falta para nós combatermos a desigualdade, para nós termos um sistema de educação pública digno, para nós termos um sistema de saúde pública digno, porque sempre os fundamentalistas liberais costumam dizer, não, eu estou de acordo com o Fontana que esse SUS aí é bom, mas não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Não, tem dinheiro sim. Tem dinheiro. A questão é nós saber onde está o dinheiro e da mão de quem para quem vai o dinheiro. Né? Porque quem produz mais riqueza nesse capitalismo financiarizado que a gente está nessas últimas décadas, que é o capitalismo da especulação, e não do trabalho, tem um grupo cada vez menor de pessoas que ganha cada vez mais dinheiro à custa de um trabalho cada vez mais exaustivo e hiperexplorado da ampla maioria dos demais trabalhadores. Eu agora, inclusive, Sofia, estou concluindo aí nos próximos dias, aliás, quero aqui reconhecer publicamente quem está
me ajudando muito, são advogados da mais alta qualidade, né, que tu, inclusive, conhece diversos deles, que é o escritório, né, do Pedro Osório e do Castro. Estamos trabalhando num projeto de lei, Sofia, para gerar uma proteção ao trabalho dos trabalhadores em aplicativos. Tá? Ai, que bom, Henrique. Porque este trabalho é um dos trabalhos mais hiperexplorados no Brasil e no planeta hoje. Né? As pessoas vendem uma ilusão para eles de que eles seriam empreendedores de si mesmos. Na verdade, eles estão ali submetidos ao tacão da bota de um conjunto de controles, cortam eles do serviço, suspendem por 24 horas. Os caras, às vezes, têm que trabalhar 14, 15 horas pedalando uma bicicleta por dia e, às vezes, não conseguem ganhar um salário mínimo. Então, nós vamos estabelecer, o projeto está quase pronto. Ontem fizemos uma reunião de 2 horas e, em resumo, nós vamos estabelecer uma espécie de contrato de trabalho específico, que não será um CLT normal, porque não seria possível. Exatamente esse é o caminho, tem que se criar um novo espaço, mas onde eles tenham um direito previdenciário de pelo menos um salário mínimo, onde eles tenham direito a uma negociação coletiva, a uma associação para poder negociar uma tabela mínima de pagamentos, para eles não serem hiperexplorados. Que às vezes a gente recebe aqui, né, Sofia, propaganda, não, pede agora um Uber, tá de graça, te entrego. Por trás disso tem alguém sendo muito explorado. Então, nós que temos uma visão sobre vida justa, comércio justo, trabalho justo, temos que garantir uma legislação para proteger essas pessoas. Henrique, tu tem que entrar fundo nisso, porque os donos dos aplicativos ganham dinheiro e só investem em advogados para não ter que pagar nada das responsabilidades consequentes. É assustador. Nesse sentido, o Greg News sobre aplicativos está perfeito, perfeito. Esse eu não assisti, então já vou pedir assiste. Que eu vi que a Beta, que coordena o meu mandato, está aqui nos assistindo. Vou pedir para ela me mandar o vídeo do Greg News aí. E pode até ver. Colocar na nossa rede também. Não, eu pedi para as gurias colocarem, colocou da empregada doméstica, e esse é uma pesquisa profunda dele, Henrique. Tu sabe que ele faz um trabalho muito sério. Muito qualificado. Dá pouco para rir, porque é tão grave esse dos aplicativos, é tão que eles pagam tudo, eles pagam a sua moto, eles pagam até a maleta. O do Vivier tem feito uma frase assim, Sofia, que ele é o humorista mais sério do Brasil, um dos humoristas mais sérios, porque ele consegue dar humor em algumas coisas de enorme profundidade. Eu acho isso fantástico, entende? Porque aquilo ali mexe com a cabeça das pessoas. Fantástico, e tá assim, elucidador. Parabéns por tomar essa iniciativa, Henrique. Vou te deixar uma sugestão sobre, já que tu está tratando desses trabalhos, sobre o tema dos contratos temporários com o poder público. Porque aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, claro, nós estamos lutando, Henrique, para ter concurso público. Mas nós temos 25 mil professores e professoras, muitos deles na minha live, e essa live vai ficar rodando, que eles estão há 10, 15, 20 anos em contrato temporário, eles não têm direito algum, nem um direito CLT, nem um direito de fundo de garantia. Eu queria que tu estudasse isso, já que tu tá já nesse caminho, porque isso tem que ser federal. E a gente não quer tornar o temporário permanente. No entanto, esse período não conta para nada para eles. Para nada. Nada. E a Nós gente podemos fazer, Sofia, tu pode convidar algumas lideranças. Vamos. Tem relação. Vamos fazer uma reunião. Nós podemos fazer uma reunião via aplicativo. Ótimo. Uma reunião fechada daí, para a gente trocar algumas ideias. Com a minha assessoria, nós podemos trabalhar juntos em alguma iniciativa que garanta algumas proteções mínimas, porque a gente sempre, como tu disseste bem, procura garantir que o necessário serviço público seja prestado por um servidor concursado. Sim. Mas como sempre surgem emergências, e às vezes são emergências fabricadas, na verdade, né? Que eles vão arrastando uma temporariedade. Mas nós, de fato, podemos e devemos pensar
em alguns mecanismos de proteção para esses trabalhadores que estão, de fato, prestando o seu serviço e estão atuando na regra em que o Estado propôs a eles. Então, eles não podem ficar abandonados, né, diante de uma situação como essa. Nós temos contratos temporários, a Eulália disse assim, infelizmente viram permanentes, a Eulália está dizendo isso. Veja, o nosso governo, Tarso, fez 2 concursos... Grande Eulália, só um pouquinho, agora eu preciso mandar um abraço muito especial, né, para essa Cruz Altense, que já está mais porto-alegrense agora, que é uma figura muito, muito, muito querida, uma batalhadora pela educação pública, né, do nosso Brasil, e que já exerceu papéis muito importantes nos governos de corte popular que nós levamos adiante juntos, né, Sofia? Então, um abraço grande para a nossa Eulália. E Cruz Altas fez uma injustiça, devia ter ela eleita prefeita, né? Foi várias vezes candidata. Mas agora eu e ela, quando terminar a pandemia, nós vamos lá passar alguns dias de campanha para reeleger o nosso Wilson Roberto lá. Cruz Alta hoje tem um grande prefeito, nosso bancário Wilson Roberto, que faz um trabalho fantástico lá em Cruz Alta. Fantástico, eu fiquei encantada. Eu fiz uma live com o Everley lá e me encantei. A universalização da educação infantil, está muito bonito o trabalho do Gilson, ele tem que se eleger. Mas assim, vamos indo para o nosso final, falando da educação então, Henrique Fontana. Essa semana vocês têm um grande desafio da renovação do Fundeb. E nós estamos acompanhando muito de perto, Eulália, fizemos reunião aqui com a Dorinha, fizemos audiências públicas, nós estamos lutando. Estamos no hashtag VotaFundeb e eu quero te dar a oportunidade aí de saber que estamos apoiando, contando contigo, com vocês, para que ele seja votado, seja permanente, tenha mais dinheiro do governo federal e não tire dinheiro do salário educação, né? Porque esse é um divisor de águas. Daqui nós queremos depois, com um novo governo, fora Bolsonaro, e mais adiante na qualificação da educação. Agora é na resistência. Com certeza, Sofia. Este tema, nós temos dito, né? Nós estamos pressionando ao limite. Tu é uma pessoa com formação nesta área, aliás, sempre é bom lembrar, né? Foste, dentre tantas funções que já ocupaste, né? Como eu, foste vereador em Porto Alegre, hoje é deputado estadual, honra muito o mandato que o povo gaúcho concedeu a ti e foste uma excelente secretária de educação do nosso município de Porto Alegre. Então, nós estamos batalhando, pressionando muito, porque a gente entende, inclusive, que o sistema de educação pública ele vai precisar ser fortalecido a partir da pandemia. Naturalmente, ele sempre deveria ser uma prioridade de um país que queira... Porque não há investimento. Eu sou um militante da área da saúde, sou médico geral comunitário, como tu apresentaste aqui há pouco, mas eu e qualquer pessoa de bom senso sabe que o investimento mais estratégico para que um país se constitua como uma grande nação é o investimento em educação, né? Porque este realmente tem uma potência enorme para alterar a distribuição de renda de uma sociedade. Segundo, este vai à busca, né, das fronteiras de um desenvolvimento, aí sim o desenvolvimento humanizado, o desenvolvimento sustentável, porque, como eu digo, a pessoa que tem acesso à educação, ela pode ir para qualquer lado na vida, mas ela tem uma oportunidade de compreender os mecanismos que movem uma sociedade. Isto é talvez o mais, né, o mais estratégico no direito de acesso à educação. E o que vai acontecer agora? Nós vamos ter, infelizmente, pela crise econômica, nós vamos ter uma pressão, não digo infelizmente, é da vida, né? Quer dizer, mas nós vamos ter uma pressão maior sobre o sistema público. Porque muitas pessoas que até 4 meses atrás, né? E aí nós... Obviamente, as escolas privadas também têm um papel, eu e a Sofia não temos nenhum preconceito com isso, eu costumo sempre dizer na área da saúde também, se uma pessoa
quer utilizar o serviço privado de saúde, pode, deve, se ela tem dinheiro. Agora, o nosso papel o meu, por exemplo, meu mandato, da Sofia, a mesma coisa, é garantir que o sistema público seja de qualidade, para que o uso do sistema privado seja uma opção. Tá? E o que vai acontecer agora, Sofia, é que as pessoas vão precisar mais do sistema público. E o sistema público, por exemplo, tem que abrir um canal, para além de tantos investimentos que ele tem que fazer, ele tem que abrir um canal que nós temos que pensar, porque vai haver um novo normal no pós-pandemia, né? E o uso da chamada educação à distância, que é sempre uma opção secundária, sempre deve ser secundária, porque nada substitui a educação olho no olho, o professor na sala de aula, na escola, o ambiente, o convívio. Então, tudo que nós queremos é o máximo possível de educação presencial. Mas o que nós aprendemos nessa pandemia? Que eu não posso chegar e dizer na hora de uma pandemia, na hora de uma crise, ó, vai para casa que a aula vai ser pelo computador. Só um pouquinho. Né? Quer dizer, eu aqui, na minha casa, que tem uma renda privilegiada, às vezes eu tenho problema. Está aqui meu neto, eu estou meio a pandemia aqui, está movimentado na minha casa, que os netos estão por aqui, então, daqui a pouco a minha esposa está dando aula, que ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o meu neto está assistindo aula. Então, e outro dia ela comentava comigo, né? Minha esposa é professora na Universidade Federal, ela é professora na agronomia, ela é agrônoma. E aí ela comentava de toda a costura que precisou fazer para conseguir juntar toda a turma, uma das turmas dela, para poder iniciar a aula à distância, porque alguns alunos não tinham a estrutura de computador e de acesso à rede necessária. Então, nós temos que encontrar um programa público de subsídio para este acesso. Então, por exemplo, a criança entrou lá na escola a partir de uma determinada idade, aquele velho e bom programa que nós perseguimos algumas partes, né? Um computador por aluno, que a criança precisa ter, porque a questão do computador não é só para substituir a aula presencial. Por exemplo, né, Sofia, outro dia eu assisti uma baita aula magna do Leonardo Boff, falando com o povo lá de Rio Grande, numa semana do meio ambiente, que, pelo amor de Deus, se eu fosse professor, eu iria sugerir para os meus alunos assistirem aquilo ali. Porque se eu ficasse falando 50 horas sobre a questão ambiental, eu não conseguiria dizer uma terça parte do que ele disse em 50 minutos de fala. Né? Então, estas são as vantagens. Então, nós temos que colocar isso aí no Fundeb também. Agora, nós temos dito o seguinte, a bancada do PT ela vai votar. O momento da negociação está terminando. Se nós queremos coisas maiores dentro do Fundeb. Mas se nós não conseguirmos, nós vamos votar aquilo que for o acordo, porque o pior é o país ficar sem Fundeb, né? Porque depois, votado, nós podemos continuar tentando alargar ganhos, etc. Né? Muito bem, Henrique. Acho que tu pegasse muito bem. A nossa ferramenta, Henrique, eu vivo dizendo, da nossa geração era isso aqui, ó. Era a caneta, essa era a tecnologia. Agora é a ISPO, exatamente. E isso tem que estar na mão dos estudantes, isso tem que estar na mão dos professores, isso tem que pensar um outro patamar. Ficou muito claro isso, e é direito de todas as crianças e adolescentes deste país, em especial quem as famílias não podem pagar. Então, que beleza, um médico que cuida muito do SUS, nós vamos estar com essa consciência, essa ciência, né? De que educação, se ela funcionar, muito a gente ganha, inclusive na saúde, né? Mas, Henrique, quero te oportunizar no final para falar um pouquinho da saúde para finalizar. A gente precisa revogar a emenda 95, foram 20 bilhões a menos na saúde, e eu quero que tu fale do Mais Médicos, cara. Porque até o Mandetta, que era o melhor deles, foi o cara que ajudou a mandar os Mais Médicos cubanos, acabar com os Mais Médicos. E o projeto que está previsto para o Rio Grande do Sul, dos médicos pelo Brasil, é metade dos médicos que estavam aqui. Aqui era 1.500, essa é a informação que eu tenho, 1.500, não sei o que, agora é 800. E não se sabe, não se tem notícia, ou seja,
Qual a perspectiva da saúde para privilegiar a área que tu atua mais? E se tu quiser falar de algum projeto teu que tu quer aprovar, ou que tu está Sofia, construindo, tu me dá liberdade, eu vou falar um te minuto dou. da saúde e 3 minutos sobre a grande tarefa nossa dos brasileiros, que é terminar o Tá. governo Bolsonaro. Boa, isso E aí a aí. gente se despede, depois nós marcamos outra. Foi muito bom o nosso bate-papo, né? Eu Muito gostei legal. muito e Eu quero agradecer também. as pessoas que estão conosco. Aqui na minha Muita rede eu não gente estou lendo os aqui. comentários, mas Na, vieram na muitas minha pessoas também te monte. cumprimentando, Sofia, Uhum. dizendo que tu tens uma atuação muito qualificada. Isso também, isso aí faz bem para a alma da gente, viu, gente? Eu quero dizer para as pessoas que às vezes nos mandam recado, elas pensam, eu vou escrever, o deputado nem vai ver. Não, a gente olha assim, não é que eu consiga ler tudo que entra na minha rede social, mas eu sempre peço para a minha assessora, quando vem um elogio bacana, vocês mandam, porque aquilo funciona assim também como uma, né, Sofia, uma Claro. espécie de um incentivo, que às vezes é um Incentivo. sufoco a gente enfrentar determinadas paradas que enfrenta aí. Então, o carinho das pessoas que nós, com as quais nós sonhamos com outro Brasil, com as quais nós militamos para construir esse novo Brasil, ele faz muito bem, né? E a gente também quer mandar para vocês o nosso carinho e a nossa voz de esperança, né? Porque não há crise que sempre dure, não há fascismo que tenha se tornado eterno. Então nós vamos derrotar o bolsonarismo, nós vamos derrotar esse fascismo. Ele Muito bem. vai passar com certeza. O programa Mais Médicos, ele foi assim uma das maiores transformações, né? O nosso governo fez muitas coisas boas. Evidente que o nosso governo também aprendeu com erros que ele corrigirá quando tivermos um novo governo popular no país. Espero que seja em breve. Mas este Mais Médicos, quando as pessoas diziam à época, aqueles setores conservadores, né, no campo da medicina e da saúde, que iriam boicotar o programa, dizendo que tínhamos médicos. Hoje as Sim. pessoas dão um valor para aquilo, quer dizer, compreenderam, teve lugares assim, eu lembro de cidades, né, como, vamos citar uma aqui, Santa Vitória, nós chegamos a ter 7 médicos que se agregaram em Imagine. Santa Vitória do Palmar, lá em Jaguarão também, e médicos de muita qualidade, né, pessoas com formação das mais diferentes origens, mas uma boa parte deles cubanos. Aliás, os médicos cubanos estão concorrendo, né? O prêmio, se não me engano, ao Nobel da Paz esse ano. Eles são Imagine. pré-candidatos, né? É isso, né, Sofia? Então, e aliás, Provavelmente. Estou merecem sabendo muito, por né? ti. Eles merecem. Meu Deus, né? O Ando no Brasil, mundo. seguramente, quando nós tivermos um governo popular de novo, o Brasil vai apresentar desculpas formais aos médicos cubanos, né, pelo absurdo, né, das bobagens que alguns disseram, com preconceitos absolutamente atrasados. Então, nós temos que voltar a programas como esse, sempre dando prioridade para os médicos brasileiros, sejam os brasileiros formados no Brasil, sejam brasileiros formados em outros lugares. Eu Fora. sempre defendi e continuarei defendendo uma espécie de carreira de acesso à atenção básica de saúde, onde as pessoas possam fazer um concurso para um estado, entrar onde o sistema está precisando e ir andando nesta carreira e chegando mais Perfeito. perto da cidade onde elas preferem trabalhar, como funciona em outras áreas, né? Com um salário de entrada, um salário de saída, porque realmente a melhor forma de organizar um sistema de atenção básica de saúde não é com concursos fragmentados em cada um dos municípios, né? Isso é uma tarefa que nós temos pela frente, que o Mais Médicos era uma espécie de embrião, o começo disto, que progressivamente evoluiria para esta carreira, né, da atenção básica de saúde. A atenção dada em hospitais, ela é diferente. Aí sim, o regime de plantões, tem médicos, pode ser um grande especialista numa Claro. determinada área, que pode muito bem trabalhar 12 horas numa cidade e depois, no outro dia, está trabalhando em outra cidade, porque ele, em geral, atende pacientes que são encaminhados.
Mas a atenção básica exige conhecer as famílias, conhecer a comunidade, para evitar a medicalização fora de hora, para evitar o pedido de exames desnecessários. Tem que ter o vínculo do médico com as famílias pelas quais ele tem a responsabilidade de garantir a saúde, não só a saúde curativa, mas especialmente a saúde preventiva de educação e saúde que evita das pessoas ficarem doentes, né? E por fim, Sofia, convidar os nossos internautas todos aqui. Participem ativamente das redes sociais. A extrema-direita, este grupo fascista, que é minoritário, mas ficou muito barulhento no Brasil, né? Eles se especializaram na rede social. E num determinado momento a nossa turma até cansou um pouco, Sofia. Sim, sim. Tudo é robô, não vou perder tempo aqui. Não, gente. Nós precisamos atuar. O movimento pela saída do Bolsonaro, neste momento, ele se dá essencialmente nas redes sociais. Nas redes. Lógico que nós podemos ter atos simbólicos nas ruas, com pouca gente, porque eu digo isso. Atos de massa, do meu ponto de vista, eu respeito quem participa, mas não é adequado neste momento. Agora, um ato simbólico, por exemplo, como foi feito na frente do Congresso Nacional, foram para lá 100 profissionais de enfermagem, não lembro se foi 100, todos ficaram distantes, 5 metros um do outro, com máscaras, estenderam uma faixa forte, simbólica. Isso é positivo, né? Mas nós temos que participar da rede social. E nós temos que nos engajar neste amplo movimento pelo fora Bolsonaro. Eu tenho dito sobre essa questão aí das alianças, Sofia, eu sou totalmente favorável à aliança mais ampla possível, que tenha como programa mínimo o fim do governo Bolsonaro e uma nova eleição. Então, se tiver alguém, por exemplo, que é a favor da privatização da Petrobras, que eu sou contra, mas que esta pessoa esteja de acordo de que o Brasil não aguenta mais 2 anos e meio de Bolsonaro, e ela esteja de acordo que nós temos que fazer o impeachment do Bolsonaro e uma nova eleição, que uma nova... Opa, deu uma congeladinha no Henrique Fontana. Vocês viram que ele falava sobre acesso à internet, aconteceu na internet dele. Vai permitir que cada um... Nós estamos aqui, eu voltei agora, não sei se eu... mas eu vou meio concluindo, né? Pedindo para as pessoas, então, Sofia, que entrem na internet. Entrem, às vezes caem agora. Mas vocês entrem com argumentos, sabe, de gente que ama o Brasil. Não entrar na rede de ódios e intolerância. Nós não entramos na internet para brigar com aquele bolsonarista fanático que diz um monte de impropérios, né? Não, nós temos que entrar para conversar com as pessoas que estão em dúvida, que vão ser convencidas com um argumento real de que o fim do governo Bolsonaro é necessário para ela recuperar um... Agora começou a cortar a tua rede mesmo, Henrique, porque para nós aqui tu tá congelado. Enquanto o Henrique volta para dar o seu tchau, recuperar uma vida mais digna, para retomar um ambiente de... Então, Sofia, ó... Oi, querido. Então, viu, Henrique? Deu uma cortada na tua voz. Para todos, a nossa internet. Ale, agora ele escapuliu. E agradeço, Cibele, pela tua presença sempre querida, Eloisete, grande debate. Muito obrigada, Bettina Miller, bem-vindas. Na linha do que o Henrique Fontana está propondo, compartilhem essa live, fortalecendo as medidas que o campo de esquerda está propondo de financiamento da economia brasileira a partir desses impostos sobre a grande fortuna,
sobre os lucros no sistema financeiro, sobre as heranças, as grandes heranças, não as pequenas heranças, né? Embarcações de luxo e altos salários. E isto mostra o nosso compromisso, né? Sim, com alternativas. Não é a denúncia vazia, é alternativas. Vocês viram o orgulho que a gente tem de deputados como Henrique Fontana, né? Obrigada por acompanharem, Karen, muito obrigada pelo carinho. Parabéns ao nosso querido Henrique. Eu vou encerrando aqui te mandando um abraço muito afetuoso, coragem, que bacana saber que ele está trabalhando em projetos tão importantes como esse dos aplicativos, né, dos trabalhadores através de aplicativos, e também que nós vamos fazer uma reunião com o Henrique Fontana com os contratos temporários. Não é para incorporá-los para dentro do Estado, porque isso nós achamos que tem que defender o concurso, mas para criar algumas proteções. Obrigada, Alice, pela tua presença. Berenice, pelo carinho. Sandra e Líbio. Fábio, tu não incomoda. Fábio Dornelles é sempre bem-vinda. Valeu, minha querida, meus queridos. Bom dia, bom almoço, até a nossa live da noite. Hoje a nossa live da noite será leve, live leve, é sobre casamentos, Cláudia Gonçalves. Preparem textos sobre essa questão das relações humanas e tudo mais o que couber. Um grande abraço, eu sei que o Henrique Fontana está na página dele. Henrique, obrigada pelo prestígio, obrigada pela tua luta, obrigada por nos representar e obrigada por encorajar todos e todas a valorizar os bons políticos como tu és. Isso aí só fortalece a política. Até logo, gente. Um abração.